Meu noivo colocou meus filhos na classe econômica, enquanto ele e os filhos dele viajaram de primeira classe. Agora ele vai voltar para casa, vazia. Meu noivo tem 3 filhos do casamento anterior, e eu tenho 2 do meu também. Larguei meu trabalho para focar no meu curso. Ele virou o provedor, por assim dizer. Embora eu ainda contribua com minhas economias, também cuido de 80% das tarefas de casa e da criação dos filhos. Resumindo, ele queria que eu e meus filhos fôssemos passar o dia de ação de graças com a família dele, que mora do outro lado do país. A gente ia viajar ontem para chegar antes e pegar um lugar para ficar. Ele comprou as passagens e tudo, mas pouco antes do voo, eu descobri que ele, os filhos dele e eu estávamos na primeira classe, enquanto meus 2 filhos, de 14 e 10 anos, estavam na econômica. Fiquei pasma. Ele agiu como se não fosse nada demais e disse que eram só algumas horinhas, que as crianças aguentariam. Perguntei como ele achava isso aceitável e ele ficou bravo. Disse que ele é quem paga as passagens, então seguimos as regras dele. Na hora virei as costas, peguei meus filhos e saímos do aeroporto. Ele veio atrás gritando pra gente voltar, mas eu me recusei e disse que não queria mais passar o feriado com a família dele. Meu filho mais novo chorou porque nunca tinha voado sem mim. Ele foi com os filhos dele. Eu e as crianças estamos em casa. Ele não para de ligar para me criticar. E até a mãe dele mandou mensagem dizendo que eu precisava parar de mimar meus filhos e ensinar eles a não serem tão entitled. Ela disse que o fato de eu ter aberto mão do dia de ação de graças com a família por causa de uma bobagem dessas mostra quem eu realmente sou. Meu caráter, minha personalidade e meu jeito de pensar. Ou a falta dele. Eu não respondi, mas tô me sentindo péssima. Será que fui eu quem errou? Deveria ter deixado pra lá e ido mesmo assim? Só pra esclarecer. Eu e os meninos saímos da nossa cidade, onde moram meus pais, para passar esse tempo com a família dele lá em Guadalajara. Meus filhos nem estavam muito animados para deixar os avós por uma semana. Agora estou arrumando nossas coisas para irmos ficar com minha mãe. E olha, isso já aconteceu outras vezes. Situações que eu pensava, isso não tá certo, mas acabei deixando passar porque já investi muito nesse relacionamento. Achei que não valia brigar por isso, sem contar que ele já tentou me pressionar para desistir do meu curso. E qual foi minha resposta? Deixei pra lá, fiz vista grossa, como sempre. Agora ele deve estar falando mal de mim pra todo mundo. E a mãe dele, que Deus abençoe, ou não, tá junto nessa. Eu e os meninos vamos embora. Ele vai voltar pra uma casa vazia. Bom, não tão vazia assim. Vai ter companhia com a aliança de noivado que tirei e deixei no criado mudo. Eu lembro do barulho da porta batendo quando saímos. Não sei se foi o barulho da madeira se fechando ou o som da minha paciência acabando de vez. Naquele momento, parecia que tudo em mim estava em ruínas. Minha dignidade, minha coragem, minha força. Mas o engraçado é que mesmo em pedaços, alguma coisa dentro de mim dizia: agora vai. A volta para casa dos meus pais em Campinas foi em silêncio. Meus filhos, um no banco de trás e outro encostado no vidro, não falaram uma palavra. O mais novo, o Lucas, só soltou um suspiro longo, e eu entendi tudo naquele ar exausto. Era decepção, cansaço, talvez até vergonha. Não por ele, claro, mas por ter sido tratado como cidadão de segunda classe, mesmo com 10 anos. Desculpa, filhos. Desculpa por ter deixado isso chegar tão longe. Eu disse, tentando manter a voz firme. Ninguém respondeu. E eu também não esperava a resposta. Só precisava dizer em voz alta, talvez para mim mesma. Chegando na casa da minha mãe, ela abriu a porta antes mesmo que a gente tocasse a campainha. Ela sempre teve esse sexto sentido, sabe? Aquela coisa de mãe que sente quando algo não tá certo. E ali, no meio da noite, sem uma mala decente, só com as mochilas dos meninos e minha bolsa, ela me abraçou como se eu tivesse 12 anos de novo, chorando por causa do primeiro término. Vem, entra, esquece esse homem por hoje. E foi exatamente o que eu fiz. Naquela noite, dormi na cama da infância, entre meus 2 filhos. A sensação era confusa, como se eu tivesse regredido anos na vida, mas ao mesmo tempo, como se tivesse finalmente dado um passo para frente. No dia seguinte, a mensagem da sogra, ex-sogra agora, graças a Deus, ainda estava no celular. Li mais uma vez, só para ter certeza que não tinha sonhado. Você precisa parar de mimar seus filhos. Tá na hora de ensiná-los a não serem tão entitled. O mundo não vai passar a mão na cabeça deles como você faz. O fato de você abrir mão da família no dia de ação de graças por causa de uma bobagem dessas mostra quem você realmente é. Engraçado como ela falava de família, como se eu e meus filhos não fôssemos parte dela. Como se só os genes do filho dela tivessem valor. Como se meu amor de mãe fosse um exagero. E eu que sempre engoli seco, que ficava em silêncio para manter a paz,
que aceitava o prato frio em silêncio enquanto todos se serviam antes de mim. Aquele dia, algo dentro de mim queimou. Não era raiva. Era outra coisa. Era uma urgência. Uma necessidade de sair de cena e reescrever minha própria história. Comecei pelas pequenas coisas. Abri o notebook e voltei a estudar para o curso que ele vivia dizendo que era besteira. Liguei para a universidade, atualizei minha matrícula. Me inscrevi num edital de bolsas para mulheres que recomeçam os estudos. Me senti viva. Mas o que eu não esperava era o que veio dias depois. Eu estava preparando o café da tarde, os meninos vendo o desenho na sala, quando minha mãe entrou com uma caixa nas mãos. Era de papelão, toda amarelada, com um laço velho que ela disse que tinha guardado desde que a avó Lúcia faleceu. Isso era da sua avó. Acho que agora é a hora certa para você ter isso. Abri devagar. Dentro havia cartas. Umas tantas, todas escritas à mão, com a letra miúda e apertada da avó. Mas foi uma em especial que me paralisou. Um envelope vermelho, com meu nome escrito com uma caligrafia trêmula, mas firme. Para minha neta, quando precisar lembrar quem você é. Meus olhos marejaram antes mesmo de abrir. A carta falava sobre escolhas. Sobre como ela mesma, nos anos 60, foi abandonada com 3 filhos por um homem que dizia que ela tinha sorte por ser sustentada. Falava das humilhações, da solidão, mas também de como ela se reergueu. Como comprou um pequeno terreno em um sítio em Itatiba, com um dinheiro que o ex-marido esqueceu numa conta conjunta. Como construiu uma casa com as próprias mãos, com a ajuda de vizinhos e amigos. Como ali ela criou um refúgio, um lugar só dela. E então veio o choque. Esse lugar agora é seu. Não deixei isso em testamento. Não queria que os outros brigassem por algo que não pertence a eles, mas deixei pistas no diário. Você sabe onde procurar. Eu tremi. A avó Lúcia tinha deixado um legado, algo escondido, algo dela, e agora meu. Naquela noite, reli cada carta, cada página. O diário estava guardado em uma caixa de costura, no fundo do armário antigo. Nele, ela escrevia sobre as injustiças que viveu, sobre como sobreviveu a cada uma delas, sobre como encontrou força onde ninguém mais veria. E então, ali estava, a localização, uma coordenada, uma senha de acesso de um cofre de documentos guardado em um cartório da cidade. Parecia loucura, mas vó Lúcia nunca foi previsível. Enquanto isso, claro, o inferno começava a ferver na casa do ex-noivo. A filha adolescente dele, Melissa, postou no Instagram: "Nada como ver quem sempre fingiu união ser desmascarado." O ex me ligou à noite. Não atendi. Ele mandou áudio: "Você tá destruindo minha família. Tá feliz agora? A Melissa não quer mais falar comigo. O Matheus tá me ignorando. Tudo por causa da sua birra." E foi aí que eu percebi que ele ainda não tinha entendido nada. Nada mesmo. No dia seguinte, vesti minha melhor roupa, peguei os meninos e fui até Itatiba. Quando cheguei lá, o que encontrei me tirou o fôlego. Uma porteira de madeira coberta de trepadeiras. Um caminho de terra entre árvores e, ao fundo, uma casa de tijolos brancos, com janelas azuis. Estava vazia, empoeirada, mas viva. E era minha. Enquanto explorava os cômodos, uma voz da casa vizinha me chamou. "Você é a neta da Lúcia?" Era uma senhora, com olhos pequenos e cabelo preso num coque. "Sim, sou eu." Ela respirou fundo. "Então é você quem precisa saber a verdade sobre o que aconteceu aqui. Porque tem coisa que ficou mal resolvida. Coisas que sua avó tentou esconder. Mas chegou a hora. Coisas que sua avó tentou esconder." Essas palavras ficaram girando na minha cabeça como um mantra inquietante, enquanto eu atravessava o pequeno quintal da casa da avó Lúcia para encontrar a vizinha. Ela se chamava Irene, devia ter uns 70 anos, mas a firmeza no olhar me fez sentir como se ela tivesse visto tudo e lembrasse de tudo com detalhes. Ela me convidou para entrar. A casa dela era simples, mas muito bem cuidada. Tinha cheiro de bolo e lavanda, e havia uma chaleira apitando no fogão de lenha, como se tudo aquilo fosse uma cena de filme. Meus filhos ficaram no quintal, brincando com um cachorro que apareceu do nada, como se já conhecesse a gente. "Olha, menina, sua avó foi uma mulher forte, mais forte do que qualquer homem que passou por aqui." Irene começou, me servindo chá em uma caneca descascada. "Mas ela também era humana. E humanos escondem coisas, protegem segredos." Eu ouvi em silêncio, sem saber exatamente o que esperar. Na época em que ela veio morar aqui, logo depois do divórcio, ela trouxe os 3 filhos. Mas o mais velho não era filho do marido, não. Era de outro homem. E esse homem bom, ele não aceitou bem a rejeição. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Minha mãe nunca comentou nada, e isso me fez entender por que minha avó havia escondido tanto. Talvez fosse mais do que vergonha. Talvez fosse medo real. Esse homem apareceu por aqui uma vez. Bêbado, furioso, gritando que ela tinha roubado o filho dele. A vizinhança toda ouviu. Ele quebrou os vidros da casa, jogou fogo em uns trapos na varanda. A polícia veio, mas tudo foi abafado. E aí, de repente, ele sumiu. Sumiu? Perguntei, com a voz mais baixa do que pretendia. Sumiu. Nunca mais ninguém viu. E sua avó, dias depois, começou a cavar um buraco no quintal. Disse que ia plantar uma árvore, mas nunca cresceu nada ali. Até hoje. Eu gelei. O peso da revelação me travou. Não porque eu acreditava cegamente que minha avó teria feito algo terrível, mas porque agora havia uma sombra na história que eu pensava conhecer. Irene me olhou fundo nos olhos. Eu não tô dizendo que ela fez algo, mas, às vezes, para proteger os nossos, a gente atravessa limites que nem sabia que era capaz. Voltei para casa da minha avó mais tarde com a cabeça fervendo. Os meninos estavam suados de tanto correr, rindo, como se nada mais importasse. E por um instante, eu invejei essa leveza. Naquela noite, enquanto eles dormiam no sofá da sala, eu fui até o fundo do quintal. A terra parecia dura, seca, mas havia uma marca, como um círculo irregular no chão, coberto por folhas. Comecei a cavar com uma enxada que encontrei no galpão, sem saber exatamente o que procurava. A cada camada de terra, meu coração batia mais forte. E então, ouvi o som oco. Era uma caixa metálica, tão antiga que parecia parte da terra. Abri com esforço. Dentro, havia documentos, fotos queimadas nas bordas, e uma carta com a letra da minha avó, endereçada a um nome que eu não conhecia. Antônio. Você me disse que nunca me deixaria, e eu acreditei. Mas o que você fez com o nosso filho, eu nunca vou perdoar. Você não merecia ser pai, não merecia ter voz na vida dele. Por isso eu fui embora. E se você vier atrás de mim de novo, vai desaparecer da vida de todos nós. Literalmente. Aquela palavra ficou piscando na minha cabeça. Literalmente. Era real. Minha avó estava ameaçando um homem. E agora ele estava desaparecido. E eu estava de pé, em cima de uma verdade que talvez ninguém estivesse pronto para ouvir. No dia seguinte, voltei ao cartório, como ela tinha orientado. Apresentei o documento que encontrei no cofre e descobri que o terreno, junto com a casa e uma área de mata preservada ao lado, valia mais de 800 mil reais. Era meu. Não havia contestação. A escritura estava em meu nome desde 2017, mas minha avó nunca me contou. Talvez esperasse o momento certo. Talvez soubesse que esse dia chegaria. O dia em que eu precisaria de um novo chão para pisar. E eu já sabia o que ia fazer com ele. Na mesma semana, abri um processo judicial contra o meu ex. Não só pelos fundos desviados, mas por violação emocional. Pedi a guarda integral dos meus filhos, que ele nunca quis de verdade. Anexei provas, prints, áudios, até mesmo os depoimentos dos filhos dele, que começaram a me procurar discretamente pelas redes sociais. Um deles, o Matheus, escreveu: Matheus, tia, desculpa por tudo. Meu pai não é o que parece, e você sempre foi mais mãe pra gente do que ele foi pai. Enquanto isso, ele perdia contratos de engenharia. A empresa onde ele trabalhava foi marcada numa publicação viral sobre abuso emocional. E o rosto dele começou a circular na internet como o noivo que separou uma mãe dos filhos na classe econômica. Minha rede social explodiu. Mulheres contando histórias semelhantes. Uma delas escreveu: Você me deu coragem para sair de um relacionamento de 8 anos. E foi nesse momento que decidi usar a propriedade para algo maior. Uma casa de acolhimento para mulheres em transição, com oficinas de arte, cursos de capacitação e espaços de escuta. Nomeei o projeto como Casa Lúcia, em homenagem a quem, mesmo com segredos, me ensinou que força não é ausência de medo, é agir apesar dele. Eu pensava que os dias de tensão tinham acabado, mas foi então que recebi um envelope anônimo pelo correio. Nele, apenas uma foto, antiga, da minha avó com um homem que eu nunca tinha visto. E no verso, uma frase escrita à mão: Nem tudo é o que parece. Pergunte a Irene sobre o homem do retrato. Eu olhei aquela foto por horas. A imagem era antiga, provavelmente tirada nos anos 70. Minha avó Lúcia estava ao lado de um homem de expressão dura, quase militar. Ele usava um terno escuro, mas estava sem gravata, como se tivesse sido pego de surpresa. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi o modo como ele segurava a mão da minha avó, apertado demais, como se ela fosse propriedade, não parceira. No verso, as palavras ecoavam feito tambor na minha mente. Nem tudo é o que parece. Pergunte a Irene sobre o homem do retrato.
Eu sabia que precisava voltar lá. Fui sozinha dessa vez. Bati na porta com o coração na boca. Irene abriu já esperando por mim. Parecia mais abatida do que da última vez. Como se a lembrança daquele homem também a afetasse. Você recebeu a foto, né? Ela perguntou. Sem que eu dissesse uma palavra. Assenti com a cabeça e ela me deixou entrar. Esse homem, ele não era qualquer um. Chamava-se Coronel Humberto Castilho. Era do exército, amigo do marido da sua avó. Mas depois que ela se separou, ele começou a aparecer demais por aqui. Você quer dizer, ele era obcecado por ela. Tentava ajudá-la financeiramente, dizia que queria protegê-la, que ela precisava de um homem de verdade ao lado. Só que sua avó recusava. Sempre. Dizia que já tinha aprendido que homem nenhum protegia mulher nenhuma. Só a sufocava. E ele? Um dia, ele simplesmente parou de aparecer. Sumiu do nada. Mas não foi como o outro, o pai do seu tio. O coronel era influente. Teve investigação, gente rondando a propriedade, mas nada foi encontrado. Até que tudo esfriou. E sua avó ficou com aquela expressão que ela nunca perdeu mais, de quem sabia mais do que podia dizer. Fiquei muda. Era como se eu estivesse puxando uma linha invisível e, a cada nó desfeito, encontrasse outro, mais apertado. Você acha que ela... Não, eu não acho nada. Mas sei que sua avó não era do tipo que deixava um homem decidir o fim da história dela. Voltei para casa em choque. E, ao mesmo tempo, com uma certeza estranha de que eu precisava continuar escavando. Não só no sentido literal, mas em mim mesma. Havia um padrão, um ciclo de mulheres da minha família sendo cercadas, testadas, feridas e sobrevivendo. E eu estava prestes a quebrar esse ciclo de vez. Naquela semana, recebi a visita de um homem de terno no portão da casa. Ele se apresentou como Silvio Cardoso, advogado de um dos filhos do Coronel Castilho. Boa tarde, senhora. Podemos conversar? Senti a espinha gelar. Ele foi direto. A família do coronel estava abrindo um processo de investigação para reintegrar bens que, segundo eles, foram desviados nos anos 80, incluindo parte do terreno que minha avó me deixou. A audácia. Isso é um absurdo. Minha avó comprou esse terreno com o próprio dinheiro. Tem escritura em cartório desde 1984. Ele sorriu. A senhora vai precisar provar. Nós temos testemunhas, registros e influência. E foi aí que eu entendi. Não era só uma história de herança. Era uma guerra de narrativas. Eles queriam silenciar a mulher que ousou dizer não a um coronel. E agora, estavam vindo atrás da neta dela. Foi nessa mesma noite que recebi outra ligação inesperada. Dessa vez, da Melissa, a filha mais velha do meu ex. Oi, eu sei que você deve me odiar, mas eu descobri uma coisa que talvez te interesse. Melissa contou que, após minha saída, o pai dela ficou completamente instável. Mexendo nos arquivos do computador dele, ela encontrou um contrato não registrado. Uma transferência de valor da minha antiga conta para uma empresa chamada Soluções Orione. Curiosamente, a mesma empresa que agora estava financiando parte dos advogados dos Castilho. Ele usou seu dinheiro para comprar favores. E parece que sabia do terreno há muito tempo. Acho que ele sabia mais sobre sua avó do que deixou transparecer. Fiquei sem ar. Era como se tudo estivesse conectado. Meu ex-noivo, o coronel, a empresa, o terreno. No dia seguinte, procurei o advogado que me ajudava desde o processo de separação. Rafael, meu amigo da juventude. Ele escutou tudo com atenção e disse, com a calma de quem está diante de um incêndio, mas já tem o extintor na mão. Eles mexeram com a mulher errada. Vamos caçar tudo. Contratos, ligações, qualquer coisa que ligue o seu ex a essa gente. E se esse coronel sumiu de verdade, alguém sabe onde ele está. Ou onde ele foi enterrado. Foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta. Enquanto isso, minha rede social seguia crescendo. O projeto da Casa Lúcia já tinha conseguido patrocínio de 2 empresas de tecnologia e uma ONG internacional de apoio a mulheres vítimas de abuso psicológico. Eu comecei a dar palestras. Meus vídeos no YouTube ultrapassaram 2 milhões de visualizações. E pela primeira vez me ouviam sem que eu tivesse que gritar. Mas nada disso aliviava a tensão dentro de mim. Eu queria justiça. Por mim, pela minha avó, pelas mulheres que me escreveram dizendo obrigada por não ficar calada. E então, aconteceu. Rafael me ligou de madrugada, nervoso. Eles encontraram uma ossada, num terreno baldio em Valinhos. Um homem enterrado há pelo menos 30 anos, com um anel do exército ainda na mão. Estão fazendo o DNA, e os registros dentários batem com Humberto Castilho. Eu sentei na cama sem ar. Tem mais, Júlia. Muito mais. E você não vai acreditar quem está envolvido. Quando o Rafael disse que eu não ia acreditar,
Ele não estava brincando. No dia seguinte, fui até o escritório dele. Ele estava pálido, os olhos fundos como se não tivesse dormido. Em cima da mesa, uma pasta vermelha com o selo de confidencialidade da Polícia Civil. Júlia, antes de te mostrar isso, preciso que você respire fundo, porque isso muda tudo. Abri a pasta com mãos trêmulas. Os papéis mostravam relatórios forenses, declarações antigas, até um boletim de ocorrência arquivado da década de 80. Mas foi uma folha em específico que me travou. Um relatório interno do Exército Brasileiro, com uma denúncia anônima feita em 1987. Dizia que o coronel Humberto Castilho teria forçado relações com uma mulher, minha avó, e usado influência militar para encobrir ameaças posteriores. A denúncia não foi investigada. Foi classificada como irrelevante por falta de testemunhas. Mas o que veio depois me tirou o chão. Outra denúncia, feita no mesmo ano, dessa vez por outro oficial, alegando que o coronel estava envolvido em movimentações de terras e lavagem de dinheiro em parceria com uma construtora fantasma, Soluções Orione, a mesma empresa que hoje financiava a tentativa de tomar minha propriedade. Rafael, você tá me dizendo que meu ex-noivo fazia parte disso? Sim. E pior, ele foi contratado há 3 anos pela Soluções Orione como engenheiro consultor. Mas esse cargo nunca foi público. Eles o usaram para mapear áreas que poderiam ser reaproveitadas com documentação apagada. Inclusive, terrenos herdados informalmente. Fiquei em silêncio. Senti vontade de gritar, de correr, de vomitar. Mas não fiz nada. Só sentei, respirei fundo e disse: eles cavaram a cova errada. A Casa Lúcia estava oficialmente inaugurada naquele mês. Mesmo com o turbilhão, decidi não adiar. Era minha resposta prática ao caos. O espaço estava lindo. Paredes coloridas, quadros com frases da minha avó, redes nos quartos, uma horta coletiva nos fundos. Na abertura, uma fila de mulheres esperava do lado de fora. A maioria com filhos pequenos nos braços. Uma delas me olhou com os olhos marejados e disse: você não sabe, mas você salvou a minha vida. Naquele momento, entendi que a vingança não era só contra eles. Era a vitória contra o silêncio, contra a omissão. Mas nem tudo era cura. Numa tarde cinzenta, recebi uma mensagem da Melissa de novo. Só que dessa vez, era um vídeo. A imagem tremia, parecia ter sido gravada escondido com o celular. Mostrava o pai dela, meu ex, em uma reunião, falando com 2 homens engravatados. Se ela não ceder logo, a gente aciona o contato no cartório, apaga o histórico. Esse terreno vai voltar pra gente, nem que seja na marra. Ela já fez o nome dela na internet. Agora a gente finge que ela comprou com verba suja e o projeto dela vai pro buraco. Meu sangue gelou. Era uma armadilha. Eles queriam destruir a minha reputação, transformar tudo o que eu construí em arma contra mim. Enviei o vídeo pro Rafael, que imediatamente adicionou ao processo. Também mandei para um jornalista investigativo que me entrevistou dias antes. O caso explodiu na mídia. Manchetes em portais grandes. Engenheiro envolvido em esquema de grilagem de terras, usou herança da ex-noiva para golpe. Meu ex perdeu o emprego. A empresa dele em São Paulo foi investigada. O Ministério Público pediu a quebra de sigilo bancário. O castelo dele estava desmoronando, e eu assistia de camarote. A mãe dele, que há meses não falava comigo a não ser para me xingar, apareceu no portão da minha casa nova. Sozinha. Cabelos desgrenhados, maquiagem borrada. Chorando. Júlia, me perdoa. Eu não sabia que ele era assim. Ele sempre foi bom em esconder as coisas. Respirei fundo. E por mais que tudo em mim gritasse para mandá-la embora, eu disse: eu não te odeio. Só não aceito mais. A senhora também fez parte disso. E agora cada um vai colher o que plantou. Ela me olhou como se tivesse levado um tapa e foi embora em silêncio. Nos dias seguintes, a polícia confirmou. A ossada era mesmo do coronel Humberto Castilho. A morte foi classificada como homicídio e reabriu um caso arquivado. Mas o mais inacreditável veio depois. A perícia indicou que ele foi morto com um golpe na cabeça e que o corpo foi enterrado com o auxílio de 2 pessoas. Foi então que Irene reapareceu. Me chamou até a varanda da casa dela e me entregou um envelope antigo. Chegou no meu correio por engano nos anos 80. Eu nunca devolvi. Me perdoa por ter guardado por tanto tempo. Dentro havia uma carta da minha avó para uma amiga distante, chamada Nair. Contava em detalhes como, numa noite de 1987, o coronel invadiu a casa. Tentou obrigá-la a assinar um contrato, e que, na briga, ela gritou. Um vizinho, identificado só como o padeiro da vila, entrou em defesa dela. Na confusão,
O homem empurrou o coronel, que bateu a cabeça na laje da varanda. Morto. Minha avó entrou em pânico. Pediu ajuda ao próprio vizinho. Enterraram o corpo no terreno baldio que, anos depois, seria comprado pela Soluções Orione. Uma coincidência cruel. Mas o nome do homem que ajudou minha avó era Rubens. Rubens Almeida. O pai do meu ex-noivo. Sim, tudo estava ligado. O pai do homem que me destratou na frente dos meus filhos era o mesmo que ajudou minha avó a enterrar um cadáver. E que, anos depois, desapareceu misteriosamente. E agora, só restava saber o que exatamente aconteceu com Rubens. Eu não conseguia pensar em mais nada. Rubens Almeida, o pai do meu ex-noivo. O mesmo que anos atrás eu vi em porta-retratos, escutei em conversas soltas durante jantares. Sempre descrito como um homem honesto demais para esse mundo, que desapareceu cedo por um câncer raro, segundo a versão oficial da família. Mas agora, com aquela carta em mãos, tudo ganhava um contorno grotesco. Rubens não só conhecia minha avó, como havia ajudado a esconder um corpo. E a história da doença, do enterro rápido, do luto discreto, tudo aquilo podia ter sido apenas uma cortina de fumaça. Voltei a Itatiba no mesmo dia. Eu precisava ir até o cemitério onde, segundo meu ex, Rubens havia sido enterrado. Pedi um extrato de registro. O funcionário digitou o nome devagar no sistema, como se estivesse cavando com os dedos. Então franziu a testa. Não tem nenhum Rubens Almeida enterrado aqui desde 1989. Tem certeza? Ele era de Campinas, mas disseram que foi sepultado aqui. Não consta, nem em túmulo coletivo. Nenhum Rubens com esse sobrenome nessa data. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Na volta, enquanto dirigia, minha mente se encheu de hipóteses. Rubens não morreu de câncer. Rubens pode nem estar morto. Ou pior, pode ter sido calado por saber demais. E se foi isso? E se minha avó? O celular vibrou. Era o Rafael. Júlia, precisamos conversar. Descobrimos algo sobre as Soluções Orione. E tem ligação direta com o desaparecimento do Rubens. Fui direto para o escritório. Ele me mostrou uma pasta nova, dessa vez com documentos internos hackeados da empresa, que haviam sido vazados por um grupo anônimo ativista, os mesmos que denunciaram esquemas de grilagem em Goiás meses antes. Havia uma planilha, com nomes, datas, valores, e entre eles, um nome salta como uma cicatriz. Rubens A. Pagamento em 1990. Valor, 150 mil cruzados. Destino, local não declarado. Motivo, rescisão confidencial por desaparecimento forçado. Eles pagaram para sumir com ele? Ou pagaram a ele para sumir? Mas, de qualquer forma, ele sabia demais. E então veio a bomba final. Tem mais. Encontramos um vídeo num HD antigo de um funcionário da Orione. Precisa ver. Rafael conectou o pendrive. A imagem era granulada, datada de 2006. Num galpão, um homem de boné e óculos escuros conversava com alguém. A câmera estava longe, mas a voz captava bem. Ela nunca vai saber, nunca vai imaginar que o homem que enterrou aquele coronel é o mesmo que está ajudando o filho a ferrar a neta dela. O mundo parou. Era Rubens, vivo, em 2006, consciente do que estava fazendo. Ele sabia quem eu era, sabia o que estavam fazendo comigo, e mesmo assim, participou. E pior, meu ex-noivo sabia. Agora não era mais só sobre justiça, era pessoal. Nos dias seguintes, o caso explodiu nos noticiários. Meu nome estava em toda parte. As investigações forçaram a Orione a fechar contratos, pagar multas. Um mandado foi emitido para interrogar o fundador da empresa. E com isso, novas informações emergiram. Rubens vivia fora do Brasil, na Argentina, com nova identidade. Eu estava prestes a entrar ao vivo numa entrevista quando recebi a ligação. Júlia, é o Matheus. A voz do filho do meu ex-noivo tremia. Você tem que saber de uma coisa. O meu pai, ele foi embora. Fugiu. Pegou documentos, dinheiro e tá tentando encontrar o pai dele. Como você sabe? Eu vi os e-mails. Ele vai tentar limpar o nome do Rubens, provar que foi tudo armação. Mas ele deixou um bilhete. Pro Lucas. Meu coração parou. Pro meu filho? Sim, tá aqui comigo. Quer que eu leia? Não. Manda por foto. Eu preciso disso comigo. Minutos depois, a imagem chegou. A letra dele. Inconfundível. Lucas, desculpa por não ter sido o pai que você precisava. E me desculpa por ter feito sua mãe sofrer tanto. Eu não soube amar ela. E pior, tentei derrubar o único legado que valia a pena. Cuida dela. Cuida do que ela construiu. Um dia, se eu voltar, espero que seja como alguém digno do perdão de vocês. Por um segundo, minhas mãos tremeram.
mas só por um segundo. Ele estava fugindo. Sabia que havia perdido. No dia da coletiva, com os olhos marejados, falei: eu sou neta da mulher que enterrou um coronel e criou um império com as próprias mãos. Sou filha de uma geração que silenciou para sobreviver, mas eu escolho viver em voz alta. E a cada mulher que já foi diminuída, enganada ou calada, a nossa hora chegou. O público aplaudiu de pé, mas naquela noite, sentada sozinha no quarto da Casa Lúcia, recebi uma carta, sem remetente, com um carimbo da Argentina. Dentro, uma única linha, escrita com tinta desbotada. Ainda há um segredo enterrado, e não é o único. A carta com o carimbo da Argentina ficou por 3 dias fechada na minha cômoda. Eu passava por ela, olhava, respirava fundo, mas não abria. Algo me dizia que depois dela, não haveria mais retorno. Era o fim de um ciclo, ou o começo de outro, ainda mais profundo. Quando finalmente abri, a mão tremia, mas o coração não. Nem tudo que foi enterrado era para sumir. Algumas verdades só descansam até que alguém tenha coragem de trazê-las à luz. Você está pronta. A carta não tinha assinatura, só um símbolo. Só o desenho de uma rosa negra. Foi o suficiente. Com a ajuda do Rafael, conseguimos que o Itamaraty rastreasse registros diplomáticos. Rubens Almeida realmente estava na Argentina, sob o nome falso de Ricardo Lamas. A Interpol emitiu um pedido de extradição, e ele foi localizado em um vilarejo perto de Mendoza. Quando viram a foto dele, os oficiais locais disseram que ele era conhecido por ser um homem reservado, mas generoso. Tinha montado uma pequena padaria. Ironicamente, o padeiro do passado ainda era padeiro no presente. Rubens não resistiu à extradição. Foi trazido ao Brasil em silêncio, sem imprensa. Rafael e eu conseguimos assistir ao primeiro depoimento dele. Eu escondida, por trás do vidro da sala de interrogatório. Ele não parecia mais aquele homem das fotos do passado. O tempo o havia dobrado, mas seus olhos ainda tinham aquela frieza calculada. Eu enterrei um homem porque ele merecia. E fugi porque o sistema não perdoa quem faz justiça sem farda. Eu tentei alertar meu filho. Ele não me ouviu. E agora tá pagando. A confissão foi o ponto final que a justiça precisava. Rubens foi condenado por ocultação de cadáver e fuga do país. Cumpriria pena em regime semiaberto, dado o tempo passado e a idade. Meu ex-noivo nunca mais voltou. Por meio de uma investigação cruzada entre a Interpol e a Receita Federal, descobriu-se que ele havia assumido identidade falsa no Uruguai. Estava tentando abrir uma construtora com recursos desviados. Foi preso 2 meses depois, em Punta del Este. Agora respondia por estelionato, lavagem de dinheiro e fraude documental. Os filhos dele? Bem, Mateus entrou na faculdade de psicologia em Campinas. Nos tornamos próximos, e ele visitava a Casa Lúcia com frequência, ajudando nas oficinas de escuta emocional. Melissa seguiu outro rumo. Foi para Florianópolis, fazer um curso de moda. Escreveu uma carta longa, emocionante, onde me dizia: eu demorei para enxergar o quanto você aguentou por todos nós. Obrigada por ter ido embora. Foi isso que me ensinou a ficar. Quanto à mãe dele, a ex-sogra, ela vendeu a casa em São Paulo e mudou-se para o interior. Vivia discretamente, longe da mídia. Um dia recebi um pacote com um vaso de cerâmica azul. Dentro, um bilhete. Eu escolhi ser cega por orgulho. Você escolheu ser forte por amor. Que sua força floresça mais do que a minha rigidez. Nunca mais ouvi falar dela. E eu escrevi meu livro, Primeira Classe da Traição. Contava tudo, do aeroporto até a carta da Argentina. Sem sensacionalismo, só a verdade nua, crua, corajosa. O livro virou best-seller em menos de um mês. Dei entrevistas em todos os principais programas da TV. Vi meu nome em capas de revista. Mas mais do que isso, vi mulheres reencontrando sua voz. Com o dinheiro da publicação, reformei a Casa Lúcia. Ampliei os dormitórios. Criei bolsas de estudo. Até construí uma pequena escola no terreno ao lado, focada em crianças vítimas de lares desfeitos. Meus filhos? Lucas, o mais novo, agora dizia com orgulho: minha mãe é famosa, mas o que ela mais é corajosa. Eduardo, o mais velho, entrou num curso técnico de engenharia. Um dia me abraçou e disse: quero construir coisas como você, mãe, só que com cimento e aço. E no meio de tudo isso, Rafael, o advogado e meu amigo de infância, continuava ao meu lado. Nunca forçou nada, mas estava lá. Silencioso, leal, firme. Numa noite calma, deitada na rede da varanda da Casa Lúcia, ele se aproximou. Você ainda tem medo? Não. Então, o que você quer agora? Olhei para o céu, respirei o ar do mato,
Ouvi as risadas das mulheres conversando ao longe. Agora eu quero viver, mas do meu jeito, sem classe econômica, sem rascunhos, sem metade. Ele sorriu. Então vamos viver. E se quiser companhia, eu tô por aqui. Me virei pra ele e respondi. Agora só embarca quem me trata como prioridade. Primeira classe. Sempre. E assim terminou a história. Ou melhor, começou a minha. Porque no fim, não foi vingança o que eu fiz. Foi libertação. E pra quem perguntou o que aconteceu com aquela mulher que saiu do aeroporto humilhada, ela voou. E nunca mais pousou onde não fosse bem-vinda.